pessoal, peço desculpa pelo momentinho aqui. Ok, peço desculpa por algum motivo, né, o vídeo parou, né? E eu tive que assistir até para ver até onde nós fomos, né? Então a gente está falando, né, da questão da escolha da bolinha do segundo pote. Então, estando a bolinha sendo escolhida, a bolinha vermelha dentre as 4, portanto, para essa primeira bolinha eu tenho 4 possibilidades, né? Escolhida a bolinha vermelha, nós podemos agrupar a vermelha e botar a preta no segundo pote, a vermelha com a branca no segundo pote e finalmente a vermelha com a verde no segundo pote. Então, eu tenho 3 possibilidades, né? Com agrupamento tendo a bolinha vermelha no primeiro pote, certo? Então, se é assim para a bolinha vermelha, se fosse escolhida a verde, eu também teria 3 possibilidades no segundo pote. Se fosse escolhida a branca, teria também 3 possibilidades no segundo pote. E se eu tivesse escolhido a preta para o primeiro pote, eu teria ainda 3 possibilidades para o segundo pote. Então, no que a gente viu na aula passada, e que a gente está confirmando aqui agora, é que o número de possibilidades de se agrupar essas 4 bolinhas nesses 2 potinhos são justamente de 12 possibilidades. 4 para o primeiro pote e mais 3 possibilidades para o segundo. Por que 3 para o segundo? Porque em se escolhendo a bolinha do primeiro pote, ela não pode ser escolhida para o segundo pote. E eu só terei 3 possibilidades para o segundo pote. O que dá um total de 12 possibilidades, não é isso? Foi aplicado o PFC nesse primeiro exemplo aqui. Agora, supondo que nós tivéssemos, ao invés de 2 potinhos, 3, não é isso? Então, nós temos agora a situação de ter as mesmas 4 bolinhas para os 3 potes. Se pegou um terceiro pote aqui, né? E agora vamos imaginar se escolher uma bola para este primeiro pote. Ao se escolher, sortear, né, seja lá o que for, para botar aqui nesse primeiro pote, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho as mesmas 4 possibilidades, ok? A bola escolhida para o primeiro pote não será recolocada, né? Não poderá ser usada no segundo, porque o problema é simples, é um problema que os elementos não podem ser repetidos, ok? Então, para o segundo pote, a exemplo do que aconteceu no exemplo 1, eu tenho apenas 3 possibilidades. Só que esse exemplo 2 eu tenho mais um pote. Então, além destes 2, eu tenho um terceiro pote, onde eu só terei 2 possibilidades, porque as bolinhas escolhidas para o pote 1 e o pote 2 não poderão ser escolhidas para o pote 3. Então, aqui, no final, eu terei 24 possibilidades. 12 daqui, vezes 2. Supondo agora que você tenha uma quinta bolinha, certo? Quinta bolinha, essa bolinha com cruz, e que a gente esteja nesse terceiro exemplo aqui, onde essas 5 bolinhas serão agrupadas em 3 potinhos. De novo, eu tenho aqui 5 possibilidades para o pote 1, né? Eu tenho 5 bolinhas agora. A bolinha escolhida para o pote 1 não pode ser usada no pote 2, então eu só terei 4 possibilidades para o pote 2. E finalmente 3 para o pote 3, dando um total de 60 possibilidades, certo? E no final, no exemplo 4, nós teremos agora 6 bolinhas. Vamos imaginar que tem uma sexta bolinha aqui. Seria a bolinha, digamos, a bolinha colorida, né? A bolinha colorida. Agora é a sexta bolinha. Que quer dizer que para o primeiro pote eu tenho 6 opções, porque agora eu tenho 6 bolinhas. Para o segundo, 5. E para o terceiro, 4. Dando um total aí de 120 possibilidades, ok? O importante notar é que sempre que eu tenho um problema desse, eu tenho N opções para o primeiro pote, certo? E
este segundo pote é sempre n mais 1. Nesse primeiro exemplo, o segundo pote é também o último, que eu posso encarar como n menos p mais 1. Porque nesse primeiro exemplo, lembre-se, o n era quanto nesse primeiro exemplo? Era 4. Enquanto que o número de potes, o p, era 2. Certo? Então, 4 menos 2, 2. Mais 1, 3. Veja que o mesmo acontece aqui. Ó. O n aqui, no segundo exemplo, continua sendo 4. Mas o p aumentou para 3 no segundo exemplo. Então, aqui, como sempre começa com n possibilidades no primeiro pote, o segundo pote é sempre n menos 1. E no último pote, que é, no caso aqui, o terceiro, eu tenho n menos p mais 1. Note, n aqui é 4, p aqui é 3, 4 menos 3, 1, mais 1, 2. Terceiro exemplo, n agora é 5 e p continua sendo 3. Número de possibilidades para o primeiro pote é sempre n, para o segundo, n menos 1. Para o último, é sempre n menos p mais 1. Vejamos, n aqui é 5, p é 3, 5 menos 3, 2, mais 1, 3. E, finalmente, aqui, no quarto exemplo, n é 6, p é 3. Então, n no primeiro pote, n menos 1 no segundo. Se tivesse um quarto, esse seria n menos 2 e assim sucessivamente, até o último, que aqui no caso é o próprio pote 3. Ele é o n menos p mais 1. Vejamos aí. N aqui é 2, p aqui é 3, n menos p é 6 menos 3, que dá 3, mais 1, 4. Ou seja, de um modo geral, um tempinho aqui para apagar o quadro. De um modo geral, na aplicação do PFC na fórmula do arranjo, né, para n elementos e p posições, nós temos aqui o número de p posições. E aqui eu vou dispor os n elementos. Então, eu vou ter n opções para a primeira posição, n menos 1 para a segunda, n menos 2 para a terceira, n menos 3 para a quarta, e assim sucessivamente, até a última posição em que você tem n menos p mais 1. Ok? E como é que chegamos à fórmula de arranjo simples de n elementos p a p, que é dada por n fatorial sobre n menos p fatorial? Simples. Vamos fazer uma extensão do que vemos aqui. Olha só. Vamos estender isso, né, até... Vou fazer o seguinte, como o quadro é muito pequeno, vou escrever menor, né? PFC, né, a gente viu que é n menos 1, n menos 2, n menos p mais 1. Isso aqui é na 10ª posição. Então, isso aqui é na primeira posição, segunda, terceira e aqui na 10ª posição. Tá? Da onde vem essa fórmula? Bem, eu posso continuar escrevendo os fatores, né, inteiros menores que o n menos p mais 1 até chegarmos a 1, ok? Que são exatamente o n menos p, porque o antecessor de n menos p mais 1 é n menos p mais 1 menos 1, que é n menos p. E assim eu sigo n menos p, o antecessor desse, n menos p menos 1, até chegarmos a 1, que é o último inteiro positivo, certo? Logicamente que eu vou estar alterando o meu resultado do meu produto, ok? Porque eu inseri algo que não existia aqui, certo? Então, esse valor aqui eu divido também, e aí eu mantenho o que
que eu tinha antes. Porque se eu multiplico e divido pelo mesmo valor, pelos mesmos fatores, eu estou mantendo o que eu tinha antes, que era justamente isso aqui. Isto aqui é que me dava o valor do arranjo dos N elementos PAP. Como isso aqui é igual a isso, eu continuo tendo, né, o arranjo dos N elementos PAP. Contudo, fica mais simples agora, porque o que é isso aqui? Isso aqui é o produto de todos os N elementos, certo? Com o produto de N elementos com todos os seus anteriores até 1. O que é isso? N fatorial. Já o que tem aqui é o produto do N menos P elementos até 1, que é o N menos P fatorial, que é justamente a fórmula que a gente viu na aula passada, né? Em que a gente também definiu o que é fatorial, certo? Então essa aqui é a fórmula que usaremos de agora em diante. Beleza? Um momentinho. De agora em diante vamos usar a fórmula para arranjos simples e vamos ver um exemplo, né? Vejamos aqui um exemplo. Vamos pegar o livro texto, página 107. Então, no livro texto, página 107. Calcule 18, exercício 18, letra A, arranjo, calcule, né? Calcule, letra A, arranjo de 6, 2 a 2. Vamos ver aqui a letra C, arranjo de 7, 4 a 4. E vamos fazer também na letra E, arranjo de 5, 4 a 4, menos arranjo de 9, 2 a 2, ok? Vamos lá. Arranjo de 6 elementos